Então, muita gente perguntou pra mim, esse é um assunto que as mulheres têm muito interesse. E aí, eu fiz sobre isso, eu fiz sobre a doença do silicone, que muita gente agora tá relatando, né, o problema de se sentir sintomas por conta Sim. do silicone. Nossa, eu vi um vídeo assustador de uma menina que colocou e teve várias reações, assim, que ela começou a ter problemas de saúde e aí começou a investigar. Nossa, eu fiquei desesperada. Não, eu não tenho vontade de colocar. Mas, assim, era agoniante ver o relato dela. E ela contando que daí ela ia no médico de tal coisa e não era, ia no médico de tal coisa e não era. Ela começou a ter vários outros sintomas, fazer exame e tudo mais, e aí que ela foi descobrir. Então ela fez um vídeo meio que pra orientar a Não galera. foi uma que mora nos Estados Unidos? Eu acho que foi. A Fê Neut, não é? Cara... Porque eu acho que o primeiro vídeo que eu vi sobre o assunto foi dela. Que ela destrinchou, assim, Isso, tudo. É esse, né? eu acho que é. Só que ela fala muito sobre os sintomas dela. Aí, o meu vídeo, o pessoal começou a ver que muita gente famosa ou conhecida tava falando sobre isso. Sim. E aí, muita gente procurou na internet e aí falou assim, eu acho que é mentira das pessoas. Eu fico muito irritada quando as pessoas acham assim, alguém dá um relato, tá, eu entendo que muitas coisas a pessoa relata e que não tem muito sentido, mas outras coisas tu não pode simplesmente falar, acho que é mentira, sem nem investigar aquilo ali. Aí eu pensei, será que tem sentido? Aí eu comecei a ler muitos artigos científicos sobre o assunto e descobri que existe mesmo, na literatura, pessoas que relatam esses problemas por conta do silicone, que é como se fosse uma intoxicação do teu corpo, só que não é tão relatado. Agora que estão estudando mais, estão descobrindo mais, porque o silicone não é uma coisa tão antiga, assim. Sim. Ele foi, acho que, autorizado nos Estados Unidos, sei lá, pelos anos 60, uma coisa assim. Nossa, recente. Depois ele passou um tempo que não foi, meio que desautorizaram, aí depois voltou. Só que nos artigos científicos é pouco explorado. Porque não sabem bem que tipo de pessoa tem esses sintomas, se existe uma condição genética anterior, se não existe. Aí eu fiz o vídeo dando essa explicação. Não é assim, não coloquem silicone. É simplesmente, tu vai botar o silicone, então saiba que existe isso, conversa com o médico, pergunta. É mais uma questão da pessoa ser mais crítica. E a minha ideia no canal é muito falar sobre pensamento crítico. Eu falo muito sobre isso, pensamento crítico e ceticismo. É simplesmente, não é, por exemplo, eu vou deixar de acreditar na minha religião, vou deixar de acreditar em tal coisa. Não, eu vou ser uma pessoa crítica. Então, se alguém chegar pra mim e me oferecer um produto X ou um produto Y e me falar que esse produto vai me ajudar em tal coisa, eu criticamente pensar, será que esse produto vai me ajudar? Será que não vai? Será que me causa algum mal? Será que não causa? Então, eu acho que isso é importante, das pessoas pensarem, porque hoje em dia, com a internet, todo mundo propaga muita informação e, às vezes, a gente não sabe se essa informação é verdadeira ou não. Sim. Então, eu faço muito isso no canal, assim, e também faço... trabalho com outros cientistas de outras áreas, assim, por exemplo, faço muita live no Instagram com, por exemplo, médicos, com cientistas. A gente teve uma live com uma dermatologista que ela explicou, respondeu todas as dúvidas do pessoal sobre, sei lá, shampoo anti-queda, colágeno, tal tratamento para espinhas. As pessoas têm muita dúvida. As pessoas têm muita dúvida. Implante capilar, essas coisas. Tudo, assim, ela foi respondendo. A gente ficou 1h e pouco na live. Todas as quartas, não. Agora em São Paulo não tô fazendo, mas geralmente eu faço quartas-feiras no Instagram, que é Quartas com Ciência. E aí eu vou chamando, por exemplo, médicos, pesquisadores. Teve uma professora que eu já fiz 2 entrevistas, que ela é pesquisadora na área de plantas medicinais. E ela fala muito bem. Que legal, Porque cara. recentemente, eu não sei se vocês viram que vários relatos de mulheres que faleceram pelos chás emagrecedores, né? Sim. 50 ervas, não sei quantas ervas. Sim. E ela trabalha com plantas medicinais. Então, ela foi explicar que o chá é uma planta medicinal, que plantas medicinais podem ter um efeito bom pro corpo, um efeito positivo, mas pode ser muito negativo também. Sim, Existem não é pra sair colocando tudo que falam, né, pra você. Existem plantas medicinais que matam, que podem matar Venenosas. uma pessoa venenosa. Então, ela fala, esses chás, 50 ervas, 60 ervas para emagrecer, primeiro, que não vai emagrecer, e segundo, que é um combo de ervas que podem causar, então, uma intoxicação no teu corpo e te levar à morte. Sim. Tipo, falência múltipla,
hepatotóxico, então teu rim pode parar de funcionar, tu precisa de um transplante. Teve uma atleta que deu uma entrevista que eu acho que ela fez uso de um chá desses e teve que fazer um transplante. Que loucura. Imagina, a pessoa era saudável, aí decidiu tomar um chá, eu acho que era pra ir num casamento, se eu não tô enganada, e aí a pessoa precisou de um transplante. E ela falou, poxa, o meu corpo não tinha tanto problema com o corpo, mas aí alguém disse que me ajudaria e eu decidi tomar. E aí eu falo muito sobre isso, sobre todas essas pressões que a gente sofre pelo corpo, pra mudar, ou que o corpo da mulher sempre tem um problema. Sempre tá quebrado. Tipo, tem que limpar, tem que desintoxicar, tem que fazer várias coisas. E tudo isso as pessoas dizem que é científico, que tem ciência. Eu não sei se vocês já viram, por exemplo, aquelas pessoas que falam que tu tem que colocar cristais na vagina. Nunca viu? Na vagina, Graças a Deus, nunca vi. não. Na vagina, os não. Yoni Eggs. Tem até nos Estados Unidos aquela Gwyneth Paltrow, que ela tem uma loja de produtos, assim, e tal. E aí ela foi até processada lá, porque ela vendia esses cristais e falava que a mulher tinha que colocar na vagina e que isso iria te ajudar a curar problemas. E ela foi processada, ela teve que tirar do site isso. Só que no Brasil, muitas pessoas propagam essa ideia. Isso seria para uma limpeza, ou que tu precisaria fazer limpezas do útero, vaporizações, várias coisas que não existe nenhuma evidência de que tu tem que fazer, mas existe... Mas falando dos cristais, assim, tirando da vagina... Usando normalmente. Usando normalmente, que muita gente coloca na casa, ou usa aqui no pescoço. Como que é? É real? Funciona? Funciona pra quê? Por exemplo, tem gente que usa não sei o que lá rosa, não sei se é quartzo rosa, um negócio assim, porque aí as pessoas vão... você vai ser mais atraente para as pessoas, mas não no sentido romântico. Você vai ser mais carismática, assim, mais sociável. Cientificamente não. Tipo, Na verdade, é aquilo que a gente tá falando da religião também. É a crença. Sim, a crença. Contanto que Nem a lei pessoa da não defenda atração. que isso é científico. Os cristais, eu fiz um vídeo não sobre a crença das pessoas. O que eu expliquei foi, se tu relaciona cristal com energias, tipo energias no sentido da física mesmo. Física, não energia quando a gente fala assim, tô com uma energia pesada, não sei o que. Não, Tá. quando tu fala na questão de física, não tem nenhuma evidência. O problema dos cristais é da onde eles saem. Da vagina. Não! A extração dos cristais. Eu achei que era o cristal. Não! Toda a questão do comércio por trás dos cristais. A maioria deles vem de extração ilegal, de trabalho escravo e de destruição da natureza. Então, as pessoas vão falar, o cristal é ótimo, o cristal é maravilhoso. Mas tu tem que também entender de onde eu comprei esse cristal. Então, existem órgãos no Brasil e organizações para te comprar um cristal que não veio de trabalho ilegal, que não veio de extração ilegal, Legal, bacana. de trabalho análogo à escravidão, tudo isso. Porque essas minas de extração de cristal, as pessoas ficam muito tempo lá dentro, muitas morrem, ganham pouquíssimo dinheiro. E aí, quando eu fiz esse vídeo, foi no sentido de falar assim, tu já pensou de onde veio esse cristal que tu tá comprando? Porque compraram um cristal baratinho, assim, numa feirinha, numa lojinha. Da onde ele saiu? Se ele é tão bom assim, pensa de onde ele saiu. Aí muitas pessoas, eu tomei muito hate nesse vídeo, até hoje eu tomo, assim, muito hate, mas os comentários das pessoas denotam que falta, sei lá, uma sensibilidade / um contexto social. Por exemplo, mas se lá na África, porque muitos vêm de regiões da África, mas se lá na África é o único dinheiro que eles têm é da extração, qual o problema? Se tu parar de extrair cristal, eles não vão ter trabalho. Mas a questão é, tipo, o contexto inteiro, sabe? Não tá certo isso. Então, esse tipo de questionamento eu acho importante. Por exemplo, tudo bem, tu vai usar um cristal porque tu acha legal, show. Mas de onde ele veio? Veio de um lugar seguro, eu pesquisei, eu sei dos materiais. É mais uma questão de pensamento. Em outras
assim, em outro nível dá pra gente comparar assim. Por exemplo, a gente tem a água benta na igreja, né? Que você pode ir com a sua garrafinha lá e o padre vai abençoar e ok. Eu tenho família católica, minha mãe eventualmente faz isso e tá tudo. Porque aí a gente tá falando de crença. Se você acredita nisso, muito que bem, você vai levar e tal. Outra coisa é, como a gente viu, por exemplo, eu assisti o documentário lá do João de Deus, que ele fazia uma coisa que era... Ele mandava você tomar água, tinha que ser aquela água que vinha engarrafada lá, e a garrafinha d'água era R$20, e aí, não, tem que ser essa água, porque aí... Então, por isso que você tá falando, é a consciência só de... É uma crença, é uma coisa que você acredita, te faz bem, você levar lá e o padre abençoar a água, você beber. Ótimo, lindo. Agora, você fazer isso sem parar pra pensar... Mas por que essa? O que tem nessa água? E é por que nesse essa ponto garrafa? que você bate, né? De sempre E pesquisar, associar. sempre questionar. E associar também a questão do João de Deus, muita gente faz essa coisa parecida, é tu falar, se eu te fiz um tratamento aqui, tu tem que continuar tomando essa água, uma continuação. Então, também associar um pouco a cura de uma doença a vender um produto, essa mercantilização. Por exemplo, se a tua mãe vai na igreja e tem água benta e te dá, é como uma coisa extra pra te ajudar. Mas ela não vai te falar, filha, deixa de ir no médico e toma água benta. Não, ela vai Exatamente. falar, continua tomando remédio e toma Exatamente. essa água benta. Ou quando alguém fala, Deus te abençoe e tal. Ok, é uma... É quase um carinho, né? Exatamente. É mais um carinho, uma atenção, uma maneira de te levar a algo que a pessoa acredita que é bom. Ponto. Mas eu concordo com esse lugar seu assim mesmo. Tem muita coisa que eu acredito, que eu falo muito e tal, mas aí que tá. Até você levar isso pro científico, aí é outra coisa, né? Defender como científico pra vender, pra colocar uma grana em cima, pra tirar dinheiro, que às vezes como a gente estava falando aqui antes de começar, às vezes o dinheiro que a pessoa tem, que está investindo, que está abrindo mão, está fazendo empréstimo para resolver um problema que ela tem e se mete numas enrascadas, né? E tem gente que gasta muito dinheiro. Eu tenho no canal umas entrevistas que chama Relato Quântico, que são pessoas que são enganadas por essas terapias quânticas. Geralmente o relato é anônimo, porque muita gente tem vergonha, medo, não quer falar. E aí teve um rapaz que eu entrevistei que ele tem uma doença e ele gastou em torno de, acho que 25 mil reais em vários tratamentos que supostamente iriam ajudar na doença dele. E ele só precisava ir no médico, seguir o tratamento do médico e queria ajudar. Aí quando ele percebeu que tudo o que ele fez durante, sei lá, um ano e gastou 25 mil reais mais ou menos, não ajudaram em nada. E aí, inclusive, ele falou que viu o meu canal, ele falou que viu um vídeo. Aí ele disse que passou o final de semana inteiro assistindo todos os meus vídeos e, tipo, meio que chorando, assim, porque ele meio que caiu na real. Aí ele decidiu, não, vou no médico. Aí ele foi no médico, começou o tratamento, começou a tomar remédio, começou a fazer as coisas e começou a melhorar. Aí tu pensa o tempão que ele levou pra... E o dinheiro. O dinheiro e o tempo, porque ele simplesmente precisava só buscar um médico. E aquele tempo a saúde dele poderia ter piorado, né? O estado dele de saúde. Tem gente que morre, né? Por Sim, exemplo, essas pessoas do chá emagrecedor, Existem pesquisas que mostram que pessoas com câncer tratável, então câncer que tu tem uma chance de sobreviver, podem dobrar as chances de morrer seguindo esse tipo de tratamento alternativo. Porque a pessoa ela acredita muito que aquele outro tratamento é melhor que o tratamento convencional. Ela abandona o tratamento convencional e procura o tratamento alternativo. Quando, na verdade, esse alternativo era para ser esse extra. Sim. Se a pessoa acredita nisso, era assim, eu vou continuar indo aqui no meu médico e aí eu vou fazer um extra. Sim. A planta medicinal é um extra? Não, a planta medicinal, ela tem evidências científicas. De cura, não. Tipo, evidências científicas de que ela pode te ajudar em Ou piorar. determinadas... Então, ela teria que ser aliada a um tratamento. Aliada a um tratamento. Ou, por exemplo, vou tomar o chá específico que pode me ajudar. Ou, por exemplo, fitoterápico. Sabe? Medicamento fitoterápico. Explica melhor pra São ver se medicamentos que eles são feitos com a base dessas plantas medicinais. É a extração
de elementos químicos dessas plantas utilizados nesse remédio. Sei. Ele é regulamentado pela Anvisa, vende na farmácia, tudo certinho. Sim. E aí ele pode... Como é que chama? Sem ser fitoterápico, tipo, o nome da marca, assim, é um negócio assim, pra calma, não é isso? Não é isso? Pra você se acalmar, pra ansiedade. Aí talvez seja... Talvez confundindo com floral, Ah, será? tá, não é Mas floral. É diferente É daí. diferente. Isso, o floral não tem evidência de que, de fato, te ajude. Mas vende também, né? Vende também. Nas farmácias. Mas ele não precisa, assim, de regulamentação da Anvisa, essas coisas. O fitoterápico, ele entra na categoria como um medicamento mesmo, com um princípio ativo, tudo certinho. Então, tem várias coisas que confundem, assim, mas ele é com base em plantas medicinais. E sim, tem evidências de que podem te ajudar, assim como podem te matar, né? E talvez eu tenha que ter um pouco de cuidado, assim, não simplesmente... Sabe assim, em filme, quando a pessoa chega, vou pelo campo pegando, sem conhecer direito se aquela planta ajuda ou não ajuda, então... Sim, e às vezes é aquela planta tóxica mesmo, né? É. Que a pessoa... Sim, tem planta que mata. As pessoas têm plantas que tu pode usar pra matar uma pessoa e nem aparece no exame toxicológico. E aquele remédio, aquele tratamento que também é meio alternativo, que são umas bolinhas brancas que você toma quando é criança, como é que chama? Homeopatia. Homeopatia. Homeopatia também não... É uma aguinha cara. É mesmo? Putz, tratei a vida toda quando era criança. Homeopático, ele não tem nenhuma evidência de que funciona. Ele é até proibido, assim, no sistema de saúde em vários países. Ah, que bacana. Mas muita gente Família, usa. gastamos à toa, hein? Eu sempre brigo que é Eu uma adorava, aguinha tá? cara. É porque não As tem bolinhas nada. têm gosto de açúcar. Mas, tipo, ele não tem evidência de que funcione pra nada. Tem muita gente que gosta, fala, pra mim me ajudou e tal, mas cientificamente ele não tem nenhuma evidência, assim. A gente tava falando de homeopatia.